Se você não for prudente, não buscar, analisar o que você está vivendo, você pode estar reprovado da fé. Como disse Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Paulo vai advertir os irmãos a vigiarem, analisarem a si mesmo, se permaneciam na fé ou se já não foram reprovados. Paulo vai dizer, examine-se a si mesmo, se permanece na fé ou se já não foi reprovado. Gente, meus irmãos em Cristo Jesus, se dedique mais a buscar o conhecimento da palavra. Você está preocupado em ir para o culto de manhã, culto de tarde, culto de noite. Você está preocupado em ir para a campanha da vitória, da marcha, o pacto, o voto. Você está preocupado em subir monte. Você está preocupado em estar na igreja para o pastor ver que você está se dedicando à obra da igreja. Se dedique à obra de Deus, que é Cristo. Conhecer, para viver a sua fé nele, para estar firmado nele. E isso você só pode fazer quando você buscar conhecer a doutrina de Cristo. Não precisa todo esse esforço religioso, não. É só você pegar a sua Bíblia na sua casa, meia hora, 1 hora, 20 minutos, 10 minutos, e começar a ter o interesse, a ter a necessidade, a entender que você precisa conhecer as palavras de Jesus Cristo, o que Jesus ensinou, a verdade que liberta, para não ser levado pelo engano que leva o homem à mentira e uma vida de maldição. Isso você só pode ser cheio de Deus. Você só pode estar firmado em Deus. Você só pode estar na comunhão com Deus. Não é vivendo a tua vida de escravidão, de sacrifício religioso dentro de igreja. É vivendo a tua vida com entendimento na palavra. O entendimento na palavra. Vida com Deus não é questão de estar ali, aqui ou acolá, de viver isso, aquilo outro, de praticar isso, aquilo outro, de ser dessa ou daquela igreja. Vida com Deus é estando na palavra. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, esse é o princípio de Deus. É você estar em Cristo e a palavra de Cristo guiando você. E Jesus vai dizer que o homem prudente não é aquele que está dentro da igreja de manhã, de tarde e de noite. Não é aquele que sobe monte, que faz pacto, volta campanha. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra de Cristo. Jesus vai dizer que ninguém vai entrar no reino de Deus, aqueles que estão vivendo isso e aquilo outro. Entrar no reino de Deus é pela palavra. É guardando a palavra. É quem guarda a palavra, quem pratica a palavra. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aquele que ouve e pratica a palavra. Não é aquele que está no sacrifício de igreja, em devoção, em prática, em obrigação, em coisas assim. Meus irmãos, vamos despertar e sair desta vida maldita religiosa, onde as pessoas entregam, devotam, se desgastam com as suas vidas dentro de religião, servindo e cumprindo toda a obrigação ali, como se essa fosse a vida que Deus pedisse. Deus nunca pediu a ninguém para ir para aquela ou para aquela outra religião. Deus nunca disse a ninguém vá para a religião verdadeira. Deus nunca mandou ninguém estar sobre a direção espiritual de nenhum líder religioso. Não importa se é papa, se é pastor, se é padre, não importa qual seja o líder religioso, de qual religião ele seja. A verdade que nós devemos estar é Jesus. A quem nós devemos seguir é Cristo. É sobre a autoridade espiritual de Cristo que nós devemos estar. Para que Cristo habite em nós, que use, que faça de nós o templo, a casa e a morada de Deus, precisamos estar em Cristo. Ninguém vai ser de Deus se não se converter a Cristo. Cristo é o princípio da nossa vida com Deus. Quando o homem crê nele e se converte verdadeiramente a ele, o homem passa a ser templo, casa e morada de Deus, onde o Espírito Santo vai habitar. E esse Espírito Santo é quem sela aquele indivíduo como propriedade de Deus. O povo hoje está com a história de que eu sou de Deus se estiver na igreja, você é de Deus se estiver na igreja, você só é salvo se estiver na igreja, se guardar sábado, der dízimo, fizer isso, fizer aquilo, ser batizado dentro da igreja. Mas Jesus não ensinou isso, isso não é a palavra de Jesus. Saia desse ensinamento, saia dessa direção. A palavra de Deus vai dizer que Deus conhece os que são seus.
E Deus não vê os dele dentro de igreja. Os que são de Deus são os que estão crendo em Jesus, selado pelo Espírito Santo. Romanos 8, 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ser de Deus não é estar nessa ou naquela igreja ou religião. Ser de Deus é se converter a Cristo, crer em Jesus com um arrependimento verdadeiro, para ser selado pelo Espírito Santo que passa a habitar em nós, que é a garantia de que somos de Deus, que vamos subir no dia que Ele vir buscar o seu povo. Lá em Efésios está essa verdade. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. No qual estamos selados quando cremos em Jesus, fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, que é o penhor da redenção, a garantia da possessão de Deus para aquele grande dia que nós estamos aguardando. Não é quem está em igreja que vai ser levado, é quem está em Cristo, selado com o Espírito Santo. Essa é a igreja que Jesus vem buscar. São pessoas que estão nele, seladas com o Espírito Santo. Não é quem está dentro de igreja nenhuma. Jesus não vem buscar, não. Você é da igreja Assembleia de Deus. Vou levar você. Você é da igreja católica. Você não vai, não. Você só vai porque você é da adventista. Você vai. Não. Você é da igreja dos mormons. Você não vai, não. Não é assim. Não é esse o critério do povo de Deus que está selado por Ele na terra. O sinal do povo de Deus não é guardar sábado, não é dar dízimo, não é estar dentro de igreja, não é ser religioso, praticante, devoto de nenhuma religião. O sinal do povo de Deus é invisível para o homem. Só quem vê é o próprio Deus que conhece os que são seus. O sinal do povo de Deus é o Espírito Santo. Esse é o selo da nova aliança. Esse é o sinal do povo de Deus da nova aliança. Não é um ritual de guardar sábado, não é um ritual de ser circuncidado, não é um ritual de estar em templo, de cumprir sacrifício, obrigação religiosa, como era no Velho Testamento. O sinal do povo de Deus no Novo Testamento, o selo, é o Espírito Santo, que só recebe os que crê em Jesus, como está escrito na palavra de Deus. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 37 ao 39, que aqueles que creem em Jesus, como diz as Escrituras, o Espírito Santo passa a habitar nele e fluir nele, uma fonte que vai matar a sede e a fome dele, como uma água que jorra para a vida eterna. É o que diz a palavra de Deus, irmãos. Vai se dedicar à palavra. Para de estar colocando tua atenção, tua vida, tua devoção, se entregando, se desgastando a uma instituição religiosa, dentro de ordenança, de obrigação, de mandamento de homens, irmãos. Vai ser discípulo de Cristo, se entregar a Cristo, se converter a Cristo e passar a viver uma vida de fé em Deus por meio da palavra de Cristo, não por meio de nenhuma igreja. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Meu irmão Edinaldo Nogueira, que a paz e a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo continue sobre nossas vidas. E que sejamos cada dia mais prudentes a buscar o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para não ser levado pelo engano dos homens que Satanás usa para pregar a mentira. Amém, meu irmão Edinaldo? Fica na paz, em nome de Jesus.